2021 é o ano em que se comemora os 100 anos de nascimento de Paulo Freire. Nascido em 19 de setembro de 1921, em Recife, cidade do Nordeste do Brasil, o educador é um dos mais importantes intelectuais brasileiros com enorme repercussão internacional. Paulo preparava um programa nacional de alfabetização a ser implantado pelo governo progressista do presidente João Goulart, quando foi preso e exilado pelos protagonistas do golpe civil-militar de abril de 1964. O programa nasceria em decorrência da experiência com cerca de 400 jovens e adultos, realizada no ano anterior na cidade de Angicos, também no nordeste do país, sob a coordenação e inspiração do educador. A experiência acabou por ganhar notoriedade nacional e internacional, não só porque o método utilizado realizaria em 40 horas o processo de alfabetização, mas também porque contribuiria para formar cidadãos mais conscientes dos seus direitos e dispostos a participar para defendê-los. Os golpistas intuíram que o programa poderia desestabilizar os poderes constituídos. Seria necessário, portanto, banir e deslegitimar o método, como também seu autor. Cristão, Paulo vivenciou a pobreza junto com sua família nos anos 1930, em decorrência da crise econômica e principalmente depois da morte do seu pai em 1934. Graças ao esforço da sua mãe, frequentou uma boa escola como bolsista que lhe deu base para se formar advogado, profissão que abandonou, e dedicar-se à profissão de professor. Trabalhou com operários nos movimentos de cultura popular, nas pastorais e como professor universitário na Universidade de Recife, quando passou a assessorar programas de alfabetização como o de Angicos. Casou-se com Elza em 1944, também educadora, e com ela teve 5 filhos. Exilado com sua família por 15 anos, passou pela Bolívia, Chile, Estados Unidos, Suíça, regressando em definitivo ao Brasil em 1980, reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes educadores do mundo por suas ideias e experiências realizadas. Entre outros trabalhos, no Chile, apoiou a campanha de alfabetização do governo Frei, além de trabalhar com camponeses. Ali escreveu seu mais famoso livro, Pedagogia do Oprimido. Nos Estados Unidos, como professor convidado pela Universidade de Harvard, acompanhou diversos movimentos sociais e visitou os serviços de extensão das universidades. Quando estava em Genebra, apoiou os governos dos países recém-saídos do regime colonial português a partir de 1975. Durante os últimos 10 anos do seu exílio, em que trabalhou no Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, Paulo realizou 150 viagens internacionais para mais de 30 países. No seu retorno ao Brasil, tornou-se professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas. Em fins de 1988, foi convidado pela prefeita Luísa Erundina, do Partido dos Trabalhadores, para ser seu secretário municipal da Educação nas primeiras eleições municipais depois da nova Constituição brasileira pós-ditadura. Faleceu no dia 2 de maio de 1997. Paulo foi agraciado em vida e in memoriam com 48 títulos de doutor honoris causa por universidades no Brasil e no exterior. Foi presidente honorário de pelo menos 13 organizações internacionais. Muitas outras homenagens, títulos e prêmios foram concedidos ao longo da sua vida e depois da sua morte. Escolas espalhadas pelo Brasil e exterior receberam seu nome, assim como diretórios e centros acadêmicos, grêmios estudantis, teatros, auditórios, bibliotecas, centros de pesquisa, cátedras, ruas, avenidas,
praças, monumentos. Inspirou estátuas e pinturas em sua homenagem, além de letras de música e enredos de escola de samba. Inúmeros prêmios e condecorações foram criados em sua homenagem. Em 1995, seria indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Pedagogia do Oprimido foi traduzido para mais de 20 idiomas. Há traduções para valenciano, coreano, japonês, hindi, ídish, hebraico, sueco, holandês, indonésio, dinamarquês, ucraniano, finlandês, paquistanês e basco. Pedagogia da Autonomia, sua última obra, teve mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Vários centros de documentação e de promoção do seu pensamento podem ser encontrados pelo mundo. Em junho de 2016, o professor Elliot Green, da London School of Economics, publicou um estudo mostrando que Pedagogia do Oprimido era a terceira obra mais citada em trabalhos da área de humanas, segundo o levantamento feito no Google Scholar, à frente de pensadores como Michel Foucault e Karl Marx. Pedagogia do Oprimido é também o único título brasileiro a aparecer na lista dos 100 livros mais requisitados nas listas de leituras exigidas pelas universidades de língua inglesa. Em 13 de abril de 2012, Paulo seria declarado pelo Parlamento Brasileiro patrono da educação brasileira. Em dezembro de 2018, a reconhecida revista Revue Internationale de Education de Sevres, em seu último número do ano, fez um balanço dos principais educadores da humanidade. Lá estava Paulo Freire, acompanhado, entre outros, por Rousseau, Condorcet, Vygotsky, Dewey, Montessori e Grundtvig. Paulo é reconhecido como uma das principais vozes da pedagogia crítica, aquela que não separa a educação da política. Para o educador, não havia neutralidade na educação. Sendo um produto da sociedade, seria reflexo de projetos políticos em disputa. Acreditava na praxis como motor da transformação social. Não uma praxis vazia, um ativismo inócuo, mas sim naquela orientada pela teoria, pelo conhecimento, que se refazia na luta cotidiana. Acreditava no diálogo como um método de apreensão e troca de conhecimentos e aumento da consciência cidadã. Para ele não havia saber mais ou saber menos, havia saberes diferentes. O diálogo efetivo, crítico, respeitoso, estava no centro do seu pensamento pedagógico. Portanto, coerentemente com o que escrevia e pensava, procurou tratar seus interlocutores, favoráveis ou não às suas ideias, com igual respeito. Fazia isto como um processo de aprendizagem pessoal, modificando o seu pensamento de acordo com o que aprendia nos diálogos, debates, polêmicas em que se envolvia. Ao longo da sua vida, ao elaborar seu pensamento, bebeu de diversas teorias para fundamentar seus valores éticos, estéticos e políticas que tinham por base uma profunda crença na capacidade do ser humano em se educar e amar para participar da construção de um mundo melhor, mais justo e respeitoso da natureza. Muito obrigado.